Obrigada para você que esperou a gente aqui, esses minutinhos. É importante também falar para vocês que vocês ainda não seguem a MJV no LinkedIn, aproveita aí para clicar no botão seguir. Aqui a gente sempre compartilha conteúdos de ponta sobre inovação, tecnologia, transformação digital e, claro, o tema de hoje que é a eficiência operacional. Eu vou falar aqui rapidamente para quem ainda não conhece a MJV, o que nós fazemos. A MJV é uma consultoria global, fundada em 97. Nós atualmente temos 10 escritórios aí espalhados pelo mundo, são mais de 1.100 colaboradores. Nós temos como clientes algumas das maiores empresas aí do planeta, pode-se dizer, inclusive grandes bancos, seguradoras, empresas aí do setor de energia. E hoje a gente vai falar sobre um tema que é fundamental, né? Como tornar seu negócio mais eficiente e pronto para escalar. Acho que hoje em dia, com tanta tecnologia disponível, falar de eficiência operacional é falar de sobrevivência e de crescimento sustentável. A gente tem aí o avanço da inteligência artificial, né? Então, velocidade, escala, são palavras hoje que a gente tem que falar e tem que ter sempre aí em mente para quem quiser se manter competitivo, né? E não adianta aí a gente sair implementando um monte de tecnologia se a gente não arrumar casa. Então, tentar escalar negócios desorganizados, a gente só vai gerar mais ineficiência, né? E mais gastos. Então, por que esse tema também tem voltado aí com tanta força, né? Eu acho que depois da pandemia, muitas empresas acabaram investindo pesado em tecnologia, né? Mas será que todas colheram o retorno que estavam esperando? E quando os custos eles começam a apertar, a gente começa a se perguntar, será que valeu a pena? Então, o que a gente viu logo após a pandemia foi algumas empresas falando, vamos parar, né? Vamos reavaliar. E hoje, a grande realidade, né, que a gente fala desse mundo muito volátil, com as coisas acontecendo tudo muito rápido, é que a gente não tem mais tempo para esperar, né? Tudo precisa avançar, tudo precisa ser rápido. Então, o que antes vinha, né, para os gestores, que era o que você vai cortar, agora é o que você consegue automatizar com IA. Você já está olhando para os seus processos? Olha para eles, o que a gente vai, o que pode melhorar? E aí começa, né, um novo dilema aí para os gestores, né? Tem onde eu invisto, como que eu também faço para mostrar que eu conheço o meu negócio, né? Eu sei o que a minha equipe faz. E mapear processos é um ótimo ponto de partida, né? Como a gente tem que tomar decisão muito rápido, quanto mais claro a gente tem o processo, quanto mais a gente tem esses indicadores, mais rápido a gente consegue responder à velocidade que o mundo tem exigido, né? E claro, tudo isso também gera uma questão que é, como que eu vou garantir que tudo isso está sendo executado sem cair também numa armadilha de microgerenciamento, né? Então, dar autonomia sem monitorar cada passo, né? Manter a confiança e, ao mesmo tempo, aí, fazer com que essas pessoas estejam engajadas, o bem-estar delas esteja em primeiro lugar, porque se a gente não tiver as pessoas no processo, a gente não tem nada. Então, eu acho que hoje o que a gente vem falar é justamente sobre um equilíbrio que a gente busca aí em 4 coisas, né? Eficiência, autonomia, tecnologia e bem-estar, tá? Então, eu vou aqui passar para apresentar os nossos convidados, quem estarão aqui conosco nesse painel, né? Estão aqui conosco o Murilo, que é o especialista de processos e de técnicas e métodos de agilidade dentro da MJV. O Marcelo Mota, que é gerente na Comgás, nosso parceiro aqui, a gente já faz muitos projetos de processos juntos. E a Camila Capelli, que é gerente de planejamento na Cigems, que também é nossa parceira, também já temos histórias aí em muitos processos. Eu vou passar agora a palavra para cada um deles, para eles também se apresentarem e contar um pouquinho aqui da nossa expectativa desse dia de hoje, né? Gente, assim, fiquem à vontade para me cortar, eu falo muito, né? Como toda geminiana,
Então, se eu estiver falando demais, é só vocês me cortarem aqui, que tá tudo certo. Bom dia. Bom dia, Priscila. Bom dia, Murilo. Bom dia, Marcelo. Todo mundo aí que está assistindo a gente, né? Acho que eu fui devidamente apresentada pela Priscila. Eu trabalho na CGEMS já há 6 anos. É uma empresa relativamente nova, né? 10 anos de operações. Eu tenho a expectativa aqui hoje da gente ter um conteúdo exclusivo. Eu acho que são profissionais aqui que estão trazendo a sua bagagem, suas experiências. E vamos ter aí um momento de aprendizado, sair com reflexões daqui. É isso que eu espero desse bate-papo que a gente vai ter. Bom, vou me apresentar. Como a Pri já comentou, meu nome é Murilo, né, trabalho aqui no nosso LEI, Centro de Excelência de Práticas Lean e Ágil. Né, já estou na MJV há 4 anos, já trabalho envolvido com projetos, processos de agilidade há mais de 15 anos. Então, acreditem que hoje esse bate-papo aqui ele vai trazer muita informação e conhecimento para que a gente possa realmente estar evoluindo a nossa eficiência operacional dentro das organizações nesse momento em que se fala tanto sobre IA e automação, né? Então, acredito que vai ser muito rico aí para que vocês também possam sair daqui já pensando o que vocês podem estar fazendo no dia a dia de vocês. Bom dia a todos. Obrigado, Pri, Camila, Murilo. Eu sou Mota, Marcelo Mota. Atualmente trabalho na Comgás, tenho 7 anos aqui dentro da Comgás. Hoje eu lidero uma estrutura onde a gente tem pesquisa e desenvolvimento, inovação, planejamento e uma área de eficiência operacional, né? Então, acho que a minha vida ela é pautada em eficiência operacional, é um tema que é a minha paixão falar disso, né? E como que a gente pode trazer processos, trazer tecnologia para a gente evoluir. E anterior à Comgás, que eu tenho 7 anos, eu tenho 10 anos de construção civil, também muito focado no tema da eficiência, né? Então, estou super entusiasmado com esse papo, a gente compartilhar aqui experiências, aprender um pouquinho com quem vai participar desse papo junto com a gente. Acho que vai ser um tempo rico aqui de compartilhamento. Sem dúvidas. Eu já tive o prazer de trocar com vocês aí ao longo desses últimos anos e tenho certeza que a gente vai aqui conseguir, vocês aceitando esse nosso convite, quem tiver a oportunidade aí de nos ouvir vai entender essa experiência que vocês têm para transmitir, o quanto que é legal esse bate-papo aqui hoje. Acho que a gente já pode começar. Vou começar então, vai. Vamos começar já direto no ponto, indo para as perguntas. Eu queria, assim, vamos falar então agora sobre exatamente a eficiência operacional. Quer dizer, para a gente alcançar essa tão sonhada eficiência operacional, não é uma tarefa fácil, né? A gente sabe. Qualquer menor erro, ela pode fazer uma diferença, ou seja no produto, seja no serviço, seja na percepção do cliente. E o que eu queria, acho que começar aqui perguntando para vocês na opinião de vocês, quais são os erros mais comuns que geram ineficiência nos processos? É falta de padronização? É um desalinhamento entre as áreas? Queria que vocês me contassem. Acho que o Murilo, você pode começar a responder e aí depois a Camila e o Marcelo também compartilham com a gente essa experiência. Perfeito, Pri, obrigado. Quando nós começamos a falar sobre eficiência operacional, né, a gente entende que alcançar essa eficiência que todo mundo busca, né, as empresas buscam cada vez mais se tornarem eficientes, é uma jornada contínua, né? Então, são pequenos passos que nós temos que dar para que nós consigamos aumentar a nossa eficiência, né? E trazendo ali da nossa experiência, do que nós temos visto, acompanhado no mercado e com alguns clientes, né, alguns pontos que você trouxe, Pri, realmente eles são os erros mais comuns ali, né? Então, é a falta de padronização. Então, você ter a ausência de um processo bem definido e documentado, ele leva à execução, né, de tarefas erradas, você tem um retrabalho. Então, esse é um dos principais pontos, essa falta de padronização, porque o processo, ele sempre existe, mas se não está documentado, não existe como todo mundo deve fazer. E cada um sai fazendo de um jeito,
o que vai gerar gargalos, você não vai conseguir medir o desempenho e não vai conseguir fazer uma melhoria se você não tem esse processo desenhado, né? Também, como você comentou, desalinhamento entre as áreas. Então, os diferentes departamentos de uma empresa não se comunicam ou não têm seus objetivos alinhados. Então, para uma empresa, uma área, um item ele é prioridade, para outra área, outro item é prioridade. E aí, qual que é a prioridade na hora que eu tenho um processo bem estabelecido, né? Então, os processos que atravessam essas áreas, eles sofrem, né? Então, isso vai gerar o quê? Um retrabalho, a falta de visibilidade dos processos, que é muito ligado com a falta de padronização. Ou seja, em qual etapa do nosso processo nós estamos? Isso está claro para todo mundo? Como que esse processo realmente deveria funcionar? Isso identifica ali, né, essa dificuldade de melhorar essa eficiência. Não podemos deixar falar que nós estamos falando ali dentro de uma organização de pessoas, então nós temos ali uma certa resistência a mudanças dentro de uma organização. Então é importante saber conduzir um processo de mudança de um processo. Então esse é um ponto também que nós temos identificados, né, nos erros mais comuns. E também o foco exagerado ali em soluções tecnológicas sem entender qual é o problema do meu processo, né? Principalmente nesse cenário nós queremos trazer, e faz sentido para a organização, trazer IA, fazer automatização, mas se eu não entender antes qual é o meu problema, eu vou estar gastando um dinheiro e não alcançando o que eu desejo como organização. Camila, quer comentar? Então, funciona tudo que o foi muito bem colocado. Para mim, né, que se destaca quando eu trabalho eficiência operacional, é a gente não envolver todas as pessoas que são afetadas no processo, né? Então, isso, para mim, isso é um ponto muito crítico, porque ou aquela pessoa que vai dar um input no seu processo, né? Ela não é dona do processo que está sendo mapeado, mas ela, em algum momento, ela vai dar um input de valor ali. Então, ela precisa, ser consultada, ou quem está ali na ponta, né, que é o seu cliente daquele processo, que vai receber o que você está entregando. Então, é muito comum a gente chamar para o mapeamento de processo o responsável e quem opera, mas não as pessoas que são afetadas. E eu acho que a gente só alcança, de fato, uma padronização de qualidade, né? A eficiência quando a gente coloca todo mundo para conversar. Então, isso, para mim, é um ponto muito crítico, né? E que não pode faltar. Esse é gritante para mim. E você, Mota, também? Eu acho que vocês falaram muito bem sobre a padronização, né? Quando a gente padroniza, a gente consegue ter atividades repetidas, isso me permite escalabilidade, consequentemente eficiência, né? Quando eu não consigo ter atividades padronizadas, aí a gente começa a ter dificuldade de fato ser eficiente, né? E acho que tem um outro ponto para mim que ele dói muito, que é os planejamentos de curto prazo, né? Que não dá tempo de maturar quais são os caminhos dessa eficiência, e a gente tem uma tendência quase que voltar ao modo antigo, né? E aqui talvez a gente possa estar falando da inovação que é engolida no café, né? Pela cultura, pelo sistema, vamos dizer assim. E atrelado a isso, quando a gente se propõe a fazer um movimento de inovar, um movimento de trazer novos processos para que a eficiência aconteça, a gente tem um segundo agravante, né, que é não fazer a melhor gestão da mudança, né? Então, e esse, para mim, é a grande barreira, né, porque a gente faz projetos espetaculares, ideias incríveis, é um pouco do que a Camila falou, se a gente não conseguir conectar esse movimento a todo mundo que é impactado por essa mudança, e de forma antecipada, né, não depois que a gente acha que ela já está pronta, que vai doer muito mais, né, mas ter esse movimento de conexão, engajamento, a comunicação é muito importante nesse processo, então a gestão da mudança tem que ser muito bem feita. Quando ela não é prioridade, quando ela não está ali como um dos principais pilares de um processo de eficiência, dificilmente a gente vai emplacar e a gente vai ter muita barreira no meio do caminho. Realmente, vocês trouxeram ótimos pontos. Inclusive, a Camila, a gente deu um suporte aí para a Camila num projeto que foi feito recentemente na CGEMS. E aí, eu queria que você contasse um pouquinho, assim, dentro dessa experiência que você teve, se realmente
esse engajamento que você trouxe para a gente foi o diferencial, e o que você aprendeu, né? O que ele te trouxe de ensinamentos. Eu acho que você já contou aqui um pouquinho para a gente, mas talvez você poderia contar um pouquinho mais também de como foi esse processo e o que ele te deu de aprendizado, assim, principalmente. Vamos contar a história, então, né? Em dezembro de 23, a C. James lançou um programa que a gente chama de Adding by Subtracting. Na verdade, uma filosofia, né, que convida todos os empregados a pensarem os seus processos. Então, a filosofia fala o que você pode no seu processo eliminar, simplificar, padronizar ou automatizar. E, de repente, com esse convite, a gente se viu aí com 300 sugestões de melhorias e como é que a gente ia tratar isso. E selecionamos, né, categorizamos área, processo, complexidade. Qual foi a definição de complexidade que a gente trouxe? Era se aquela dor era muito aclamada, vamos dizer assim, né, apareceu em vários departamentos, em vários pontos, se ela já estava há um longo tempo e se ela era multidisciplinar e se ela era multidepartamental, vamos dizer, atravessava vários departamentos. Selecionamos dessas 376. E aí a gente fez um trabalho junto com a MJV em 7 iniciativas. Essas iniciativas eram por área e processo. Então, foi muito interessante aí, porque aí a gente traz o elemento humano, né, que eu acho que é o maior desafio da eficiência operacional. A gente falou ali, qual o maior erro? Né? O maior erro é se eu estou engajando, se eu estou trazendo eles para a conversa. O segundo é se eles querem participar ou não. E aí entra essa situação, eu convidei, mas tem gente que está olhando para você e falando, poxa, que legal, isso acho legal, mas não move uma palha, né? A gente tem essas situações. Quando a gente mexe com o elemento humano, máquina é muito fácil a gente trabalhar, né? Máquina a gente robô, a gente diz como a gente quer que ele trabalhe. Agora, o elemento humano, a gente tem que trabalhar o convencimento. E num programa de melhoria, graças a Deus, a gente tem um benefício ali para a gente ir jogando. Olha, se você, né, se a gente mudar a vida aqui, você vai ter esse trabalhinho a mais, mas se a gente mudar aqui, você, né, vai melhorar o processo. Então, nesse trabalho eu tenho até 2 exemplos muito interessantes para trazer, o que engajou e o que não engajou. Né? Então, por acaso, no momento em que a gente entrou com o programa, 2 áreas e 2 processos já estavam ali em andamento com as soluções deles pré-definidas. Um falou assim, nossa, Camila, que sensacional, quero mergulhar no que vocês estão propondo, né? Vamos fazer o mapeamento. E a previsão era mapear um processo e a gente acabou mapeando 7. E a outra área falou, não, Camila, eu já tenho uma ideia, já fiz o benchmarking, já tenho meu desenvolvedor, eu já vou seguir por aqui e muito obrigada. Né? E aí a gente encarou essas 2 situações e ao final eu venho assim com o resultado. Quem engajou, ele virou para mim e falou assim, Camila, eu tinha um projeto, hoje eu tenho outro. Ele falou, era muito fácil olhar as minhas dores, os meus problemas, e o meu projeto ia atender o meu departamento. E hoje eu potencializei isso, que eu estou atendendo várias áreas, eu estou... E assim, eu estou muito feliz com esse resultado. Foi até engraçado que ele falou assim, eu estou acostumado a dizer que eu trabalho em projeto, mas eu descobri que eu nunca tinha trabalhado em projeto. Porque quando a gente coloca, de fato, para definir os requisitos, qual é o meu objetivo, o que eu quero, e passar um escopo claro para o meu desenvolvedor, deu outro resultado. Né? E, por outro lado, quem disse que tinha solução veio falar, Camila, olha, eu não era o que eu esperava. E aí, o que a gente faz com isso? A gente resgata essa pessoa. Então, eu penso assim, ok, eu acho que cada um precisa ter o seu aprendizado, tem horas que a gente vai tentando convencer, tem o nosso limite, deixa seguir o fluxo, deu errado, a gente pega e joga de volta porque a gente acredita, né, que funciona bem e que vai dar resultado. E junto a isso tem um agravante, que é o mundo urgente, né? O mundo urgente fica gritando, provavelmente essa pessoa que falou, não, eu já tenho a minha solução, ela estava ali pressionada pelo mundo urgente, que é o comum. Então, a gente também conseguir trazer argumentos, ok, é urgente, mas vamos só tentar até aqui, entendeu? E ir ganhando aos poucos também uma forma da gente
tentar trabalhar esse grupo, né? Afinal, o meu trabalho, acho que o do Mota também deve ser isso, trabalhar com equipes e trazer eles para o jogo. Eu acho que o Mota pode complementar aí também as experiências que ele tem muitos cases ali, né, Mota? Você tem uma equipe interessante, porque as duas empresas são empresas que têm um DNA de engenharia muito forte, né? E a engenharia, ela traz essa clareza já de processos, talvez muito mais embutida na pessoa do que em outras formações, né? Mas o elemento humano, que a Camila trouxe bem, é o diferencial, né? Porque cada um tem o seu tempo. E isso é uma coisa que às vezes é difícil para a gente entender, né? Porque a gente tem essa pressão de querer resultado rápido e tudo mais, né? E a gente sempre está geralmente com boa intenção de fazer aquilo para ajudar, para melhorar, mas nem sempre o outro lado está preparado para receber aquilo naquele momento. E é uma coisa que a gente sofre, mas que a gente tem que aprender a aceitar, né? Eu acho que esse é um aprendizado. Eu falo que a idade traz muitas coisas boas. Para mim, a idade sempre tá ali falando, tá vendo, Priscila? Tenha mais paciência. Cada um tem o seu tempo e o que importa é a sua, né? É a minha intenção. Eu acho que se eu estou bem intencionada, de fato, uma hora a pessoa vai entender, né? E aquilo vai se ajeitar, e às vezes não no meu tempo, mas no tempo também da outra pessoa. E aí, Mota, eu queria que você contasse aí para a gente também desse. Eu acompanhei aí várias frentes de trabalho que você teve. Queria que você trouxesse para a gente também uma experiência marcante aí nesses últimos momentos seus ligados aí à eficiência operacional. Eu acho que excelente ponto, né, de como que a gente conecta as pessoas, né? Esse é o grande desafio. E acho que a gente, quando lidera um projeto como esse, projetos como esse, né, acho que 80% a 70% do nosso tempo ele está dedicado a se conectar às pessoas e a comunicar o que a gente está fazendo, né? Eu tinha uma brincadeira aqui com o time que eu falava, hoje eu vou fazer a apresentação de número 2.338 aqui do nosso projeto. E a gente precisa disso, né? É fundamental. E esse foi das grandes viradas que a gente teve aqui, foi quando a gente, com muita dificuldade, a gente parou um offsite de time, a gente falou assim, precisamos de um plano de comunicação. A partir disso, né, o projeto ganhou uma amplitude, uma velocidade muito maior e a gente conseguiu emplacar aquilo que a gente estava se propondo a fazer. E acho que quando a gente fala de projetos de eficiência, numa operação complexa como é a nossa aqui, com gás, né, uma empresa de 152 anos, né, e muitas vezes, ou na maioria das vezes, não são caixinhas muito específicas que a gente vai trabalhar, que a gente vai trazer o resultado. Então, a gente aprendeu aqui a olhar as jornadas, o famoso end-to-end. Então, quando a gente olha para buscar esse patamar de eficiência, a gente passou a trabalhar num conceito de transformação de jornadas, né? E um dos grandes segredos aqui, quando a gente olha para a transformação de jornadas, é que a gente passa a ir para um lugar de não criar soluções para a gente conviver com os problemas, né? Porque a gente, no dia a dia, a gente é mestre nisso, né? Algo sempre vai chegar torto para mim, eu boto uma solução aqui, dou uma endireitada e passo para o próximo. Quando a gente olha para um conceito de jornada, a gente vai olhar para essa história como um todo e entender onde é que estão os desafios. E aqui, numericamente falando, né? Às vezes eu tenho um problema na etapa 14, que não é uma solução na etapa 14 que vai resolver, mas é uma solução que precisa acontecer na etapa 2, 3, para que o processo seja mais fluido, seja mais consistente, seja mais otimizado, e aí a gente vai buscar a eficiência no processo como um todo, né? Então, acho que esse, para a gente aqui, foi o grande aprendizado, né? A gente conseguir mapear toda uma cadeia, entender onde é que estão os desafios e aportar a solução para desafios. E, num projeto como esse, a gente não pode estar muito fechado àquilo que eu sei fazer. Eu fui, por muitos anos, especialista de área de engenharia, então eu tenho uma tendência natural de achar que eu resolvo tudo com a engenharia. E nós vamos aprender a resolver com mecanismos de vendas, mecanismos tecnológicos,
com tecnologia muito avançada que a gente tem aqui para trabalhar os processos. A gente fala muito de transformar processos, transformar digitalmente, ter o desafio de transformar a cultura. Então, foi todo esse caminho que a gente vem trilhando para trazer consistência para aquilo que a gente estava propondo, né? Então, olhar para o jornada, ter um plano de comunicação muito bem trabalhado com a companhia e garantir que a gente vai conseguir diversificar a nossa condição de aportar soluções, seja ela qual for. Tem hora que a gente está olhando um material de execução no campo que vai ficar enterrado, tem hora que eu estou olhando uma tecnologia que eu vou botar na mão de um vendedor que vai melhorar todo o nosso processo, né? Então, a gente conseguir trabalhar com todas as opções e também tem um desafio grande aqui, não só de mostrar a solução, né, mas trazer a variedade de áreas, pessoas que vão me ajudar a resolver os problemas que eu tenho, né? Não só aceitar o que eu vou fazer, mas também ajudar e aceitar resolver os problemas junto comigo, né? Então, esse é o grande desafio, mas acho que esse é o nosso case, esse é o que a gente pode, assim, gosta de compartilhar aqui como experiência em todo esse processo. Muito interessante, porque realmente a gente tem essa percepção, às vezes, de processo que um processo engessado, né? E o que a gente está vendo aí, ouvindo na fala de vocês, é que processo talvez seja muito mais comunicação do que, claro, tem que olhar para as etapas, tem que olhar ali para a otimização, mas se não tiver comunicação aí como um fator principal, realmente a gente talvez tenha dificuldade. Eu acho que é isso, né, Murilo? Acho que só a gente indo aqui por um caminho mais prático, na sua opinião aí, Murilo, qual que é o primeiro passo para mapear um processo que ele está crítico, né? Existe aqui na MJV alguma abordagem que a gente recomenda? Comenta para a gente aí como que geralmente isso acontece. Tá bom, então, né, trazendo toda a nossa experiência, quando nós estamos dentro de algum cliente para ajudar nesse mapeamento, entender, um dos primeiros passos ali, como até a Camila trouxe, nós entendermos, né, quem são as pessoas que estão participando daquele processo e quem são as pessoas que são afetadas por aquele processo. Então, fazer esse mapeamento, porque quando você vai mapear o processo, você traz todas as pessoas envolvidas, como a Camila comentou, né? Porque senão você tem a visão somente da pessoa que está ali no processo e ela acha que está tudo bem. Mas as áreas que são afetadas normalmente têm outros pontos, né? Então, quando nós trabalhamos com esse mapeamento crítico, nós entendemos quem são as pessoas envolvidas diretamente e indiretamente, né? Partindo disso, nós vamos para a realização desse mapeamento. É importante mapear, marcar uma reunião com todos esses envolvidos para estar mapeando e ter essas diversas opiniões, né? Mas também é muito importante ter algumas conversas individuais com as pessoas, né? Porque às vezes quando a gente está conversando, mapeando o processo, nem todo mundo se sente confortável em estar apontando algum ponto que acha que pode melhorar. Então, além de fazer esse mapeamento, é importante ter essas conversas individuais para também identificar pontos de melhoria, quais são as dificuldades, quais são os pontos positivos, quais são as opções, né? E partindo disso, né, aqui na MJV a gente trabalha muito de uma forma colaborativa, trazer todo mundo novamente para construir esse novo processo, né? E quando o Mota falou, e a Camila comentou dessa parte de engajar, quando nós vamos fazer esse mapeamento, é importante deixar claro para as pessoas que não é só mais um mapeamento do dia a dia, mas que ele tem um objetivo para a organização, que ele tem uma importância, que realmente nós estamos buscando uma melhoria, né? Então, trazer essa comunicação, fazendo esse mapeamento, fazendo essas conversas individuais e depois trazendo essas pessoas de novo para criar o processo que elas vão trabalhar. Então, né, se trabalha dentro dessa abordagem que ela tem se mostrado bem eficiente. Agora, Murilo, você trouxe um ponto importante, mas hoje tem uma questão de velocidade, né? Os processos, assim, são muitos os processos dentro das grandes empresas e às vezes a sensação que existe hoje é que o mapeamento de processo ele vai exigir muito tempo, né, das empresas. Como que a gente faz para acelerar isso? Quais são os métodos que a gente utiliza hoje para acelerar esse processo? Então, normalmente, às vezes, a gente não consegue juntar todo mundo na mesma reunião, então nós acabamos ali fazendo, né, você pode ir montando o fluxo por etapas, né, então vou desenhar essa etapa do processo, vou validar,
Você pode estar enviando para outra pessoa, estar olhando e fazendo as considerações dela por e-mail, mas é sempre importante ali prezar por ter um momento para que todo mundo olhe, porque é um processo de todos, né? Todo mundo está trabalhando naquilo, pensando sempre na experiência do cliente. Então, se é uma prioridade para a organização, é importante que isso esteja muito alinhado com os gestores, de que a pessoa ela vai precisar desprender um tempo para quê? Para melhorar o processo. Então, a gente pode usar essa abordagem de estar em conjunto ou uma validação individual, né, uma validação por e-mail. Nós fizemos projetos assim, já onde nós mapeamos o processo e encaminhamos para as pessoas, falando, ó, por favor, né, faça suas considerações, e funcionou. Mas a gente sabe que quando está todo mundo junto, as coisas fluem melhor. E não dá para falar mais de processo sem falar em inteligência artificial, né? A inteligência artificial é a onda da vez, e queria que você comentasse também para a gente o quanto que a inteligência artificial hoje ela ajuda na velocidade, na produtividade, mas o quanto que sem processos, né, o quanto que o mapeamento de processos, ele é relevante para que você faça um bom uso da inteligência artificial. Então, a gente tem uma ansiedade muito grande, a gente já falou aqui de velocidade, e queria que você comentasse também esse risco que muitas vezes essa ansiedade traz de pular. Outro dia eu até ouvi de alguém falando que a inteligência artificial também já vem dando respostas ansiosas, imitando o ser humano, né? Então, o quanto essa ansiedade aí, ela vem realmente impactando já até a inteligência artificial. Se você puder comentar alguma coisa aí para a gente também, Murilo, da sua percepção sobre como fazer o bom uso aí da inteligência artificial. Uhum. Oh, perfeito. E ela tem vindo para agregar, né? Nós temos aqui utilizado dentro da MJV as inteligências, né? Inteligência artificial desenvolvida nossa. E elas realmente ajudam, né? Até nós fazermos uma análise, mapear o processo. Então, em alguns casos, você pode estar mapear o processo e até conversar com a inteligência artificial para que ela te ajude a mostrar onde que eu tenho problema, onde que poderia ter pontos de otimização, onde que eu posso melhorar, onde que você pode estar me ajudando. E realmente elas cada vez mais agregam no dia a dia. Mas quando a gente fala ali, né, você comentou essa ansiedade também nas pessoas, hoje em dia, vamos colocar inteligência artificial. Se você não tiver esse processo bem mapeado, se você não tiver entendido o seu processo, você pode estar gastando ali o recurso que você está utilizando na inteligência artificial, você pode estar deixando o dinheiro, você pode estar gastando mais. Então é importante trazer a inteligência porque ela ajuda, e ela tem ajudado as organizações a melhorarem a eficiência. Né? Nós temos a nossa ferramenta aqui de IA generativo Airo, onde ele tem ajudado os times de desenvolvimento a melhorarem a sua eficiência, mas também tem o nosso lado de utilizar da melhor forma, né? Para não criar essa ansiedade, ou às vezes ela pode dar algum direcionamento errado, mas nós entendermos onde ela pode se encaixar e como ela pode estar nos ajudando. Muito bom. Estou vendo aqui o pessoal já fazendo alguns comentários importantes aqui sobre governança. Realmente, né, processos, ele exige mesmo uma governança. Acho que a gente vai comentar um pouquinho mais sobre isso adiante. E agora eu queria saber do Marcelo e da Camila sobre essa questão como que a Comgás, como que a CGMs vem tratando o tema, né, sobre essas integrações de IA, e o quanto vocês têm visto que isso realmente pode acelerar o processo. Sei que é um processo ainda incipiente, né, gente? Nós estamos todos aqui aprendendo cada dia mais. Também se fala que a inteligência artificial que a gente está usando hoje, ela já é obsoleta, porque com certeza amanhã já tem uma nova aí para sair. Então, a velocidade também que isso vem acontecendo é muito rápido. E aí eu queria ouvir primeiro do Marcelo, aí como que vocês têm olhado aí, o que vocês têm feito em relação, não precisa ser exatamente, tá, a Comgás, mas você, Marcelo, a sua opinião aí sobre a inteligência artificial. Junto com o IA, eu queria colocar nesse pacote também que está muito amarrado, né, que são novas tecnologias e o próprio tema dados, né, que a gente vem falando muito isso, e acho que a IA, ela está baseada, está pautada muito na informação, né, e a gente tem um super desafio, né, a gente tem
uma operação super complexa, como eu disse, um plano de expansão muito agressivo, e como é que a gente consegue ter informação em tempo real de tudo que está acontecendo lá na ponta, né? Desde da rede que eu estou executando, desde o cliente que eu estou ligando, desde das informações de abastecimento que eu tenho em toda a minha área de concessão. Então, a tecnologia, a IA, tem nos ajudado muito nesse aspecto, né? A antecipar as visões. A gente tem hoje um desafio de proteger os nossos ativos. São mais de 22 mil quilômetros de redes assentadas e gás que está passando, né? O gás natural, ele é seguro, mas ele não aceita desaforo, a gente fala isso, né? Então, como que a gente consegue também entender de forma antecipada tudo que está acontecendo ao redor ou sobre a nossa rede, né, do ponto de vista de outras obras de infraestrutura, e como que a gente garante que o nosso ativo não está protegido, a gente não vai ter um dano no nosso ativo, que isso significa vazamento, isso significa risco, isso pode significar um desabastecimento de um cliente. Então, como que a gente usa a IA para mapear o que está acontecendo, né? N cases aqui, puxa, sei que está tendo uma obra perto da minha rede, num determinado lugar, preciso lá ver, ninguém me avisou que está tendo essa obra, mas eu tenho uma informação aqui que ela está acontecendo, e a gente vai tentar se antecipar para evitar que isso aconteça. Temos o fator cliente, né? Acho que o maior desejo de todo mundo é a gente antecipar o comportamento do cliente, seja desde saber quando que ele começa a pensar em não ser mais um cliente do gás natural, e eu ter condição de aportar algum benefício para ele e fazer um trabalho de retenção e fidelização com esse cliente, como até mesmo, de repente, na nossa central de atendimento, como que a gente pode saber o que está acontecendo com o cliente naquele momento e por que ele está nos procurando naquele momento, né? E produtividade, né? Acho que esse tema, quando a gente fala de eficiência, aí é onde o coração pulsa, né? Então, a gente tem cases aqui onde a gente abarcou IA, dados, tecnologia, e a gente reduz em 80% o tempo de execução de uma atividade, né? Então, desde uma atividade que está lá no campo, que demorava 1 hora e meia para fazer, hoje é feito em 15, 20 minutos, né? Até novos processos que também demorava 50 minutos, 1 hora, e hoje com um botão a gente resolve o problema, um clique a gente resolve o problema. Tudo isso com muito dado, muita tecnologia e algo novo, que é o que a gente está chamando de IA pensando por trás, para ajudar a gente a tomar as melhores decisões. Muito bom. Camila, quer complementar também? E tudo que eu falando aí, né, quando a gente fala em eficiência operacional, a gente está falando em criar valor. Isso, né, que já está testando a inteligência artificial, vejo dessa forma, ninguém ainda domina completamente. Aqui na CGMs, a CGMs é uma empresa, né, de engenharia, a gente tem navios, embarcações do tipo LSV, então eles fazem lançamento de linhas flexíveis, e a gente já está testando inúmeras, né? Tem algumas que estão muito bem implementadas, a gente tem o Cibot, que é uma ferramenta, é um chatbot, em que antes você tinha, por exemplo, preciso de um procedimento que contenha tal informação, você tinha que entrar na intranet, entrar no sistema de gestão e buscar esse dado. Hoje você entra no seu Cibot, questiona, e ele já busca na nossa rede aquela informação. Isso foi um sucesso aqui dentro, né? Tem algumas iniciativas também que a gente está testando da IA na parte de compras não bem sucedidas, e a gente levantando, né? Isso é por causa do quê? Da modelagem de programação, isso é por causa da lógica que não está. Então, eu acho que todo mundo deve estar passando por esse processo aí de teste, né? Tem uma iniciativa atual sensacional, que a gente está colocando sensores na planta industrial para alimentar um banco de dados e poder tratar isso de forma preditiva. A gente está falando de uma embarcação com uma série de equipamentos, né? O nosso ativo valioso. Então, a gente precisa ter uma manutenção muito, muito forte, e a tecnologia vem para ajudar. Fora isso, vários, né? Estamos testando vídeo analytics, nuvem de dados, e aí vem uma série de iniciativas aqui internas que vem para ajudar. Muitas, né? Todas têm o seu mapeamento por trás, auxiliando, mas a gente ainda está em fase de teste em muitas delas.
A gente acaba sempre, o Mota trouxe bem essa questão de dados, né? Então, o quanto a gente sabe que também a cultura data-driven não é tão simples, né, de ser implementada dentro das empresas, né? São muitos sistemas, muitas vezes é difícil a gente conseguir unir todas essas informações, são grandes os desafios, e a IA, ela utiliza destas informações também para que possa potencializar, né, o número de interações e trazer resultados mais assertivos. Então, as coisas ainda estão muito, quer dizer, tudo sempre está muito relacionado, né? Pessoas, tecnologia e processos. E falando um pouco também de processos, e a gente está falando aqui de pessoas, queria saber como que vocês lidam também, como que as pessoas têm reagido a essa questão da importância dos processos, que você tenha um controle sobre o que é feito, pensando aí na otimização, pensando na melhoria contínua, sem fazer com que isso vire um grande Big Brother, sabe, da empresa, ainda dando liberdade para as pessoas, para que elas consigam ter autonomia para fazer as coisas, porque hoje em dia, né, quando a gente olha para processo, às vezes todo mundo tem uma sensação que está tudo muitos SLAs, muito processo mapeado, e isso às vezes traz essa sensação. Como que vocês têm lidado com isso, assim? Isso é um problema que vocês lidam ou não? E se for, como que vocês têm abordado esses temas para fazer com que os processos estejam padronizados, que a gente use isso a nosso favor, sem afetar as pessoas, né? Que eu acho que o nosso principal ativo no final de tudo. Agora eu vou inverter, vou começar com a Camila. Bem, Priscila, o que eu vejo, tá, hoje é que a tecnologia ela está muito acessível, né? Então, o que eu vejo são melhorias incrementais aos processos. Hoje eu acho que todo mundo abaixo dos 40 anos sabe mexer num Power Apps, num Power BI, talvez num Apex, e eles vão criando as suas soluções internas. Eu vejo isso de forma... a gente tem ganhos significativos, eu vejo isso como valioso, eu vejo isso como lições aprendidas. Quando você precisa pegar esses ganhos incrementais e tornar em algo maior, que são as mudanças complexas, mais robustas, você acaba tendo, como é que se fala? Uma bagagem de erros e acertos, já que eles programam, eles erram e acertam muito. Mas num mundo pequenininho, vamos dizer assim, né? E aí é que a gente começa a trazer para algo, a discussão para algo maior. Não sei se... Mas internamente o que eu tenho visto, né? Aqui a gente dividiu muito nas iniciativas individuais, que a gente não pode limitar, foi o que falou, eu não posso virar um Big Brother, eu não posso controlar tudo em mapeamento de processo. Então, eu preciso dar um grau de autonomia, né? A gente coloca o departamento de qualidade também olhando e tentando sedimentar, mas, na verdade, essas tecnologias são o quê? Trazer o que era de planilha para um Power BI, e você sistematiza a operação, vamos dizer assim, mas você não automatizou nada, você está testando processos ali. E a gente, como é que você fala? No seu mundo maior que você entrega ao seu cliente, né, num processo mais robusto, aí você precisa trazer como é que se fala? Pessoas com perspectivas diferentes para pensar junto e fazer esse mapeamento mais robusto, né? Isso é o que eu tenho visto aqui internamente, não sei qual a experiência aí do Marcelo. Quando a gente olha o passado recente, né, acho que as empresas correram muito aqui para implantar novos processos, né? E muitas vezes isso não significou avanço para o usuário lá na ponta, significou um novo botão para apertar, um novo jeito de se fazer aquilo que ele já fazia, né? E foi onde onde a gente encontra dificuldade, né? Não mostrar o valor, o porquê daquilo que está acontecendo. Quando a gente vai para uma melhoria de processo, vou falar assim, e tem um processo, que falaram muito bem aqui no chat, com governança, né? Que a gente precisa ter controle de todas as coisas, né? Então, é ajudar nessa camada de governança
e principalmente, né, é facilitar o dia a dia das pessoas, facilitar as operações, né? O que era difícil ontem tem que ser automático amanhã. Então, a gente precisa trabalhar quando a gente fala em processualizar determinadas atividades, os ganhos que a gente vai trazer, não é simplesmente tirar do Excel, botar no BI, mas qual que é o ganho que nós vamos trazer aqui quando a gente fala em trazer uma nova camada de gestão, uma nova camada de governança, uma nova forma de se executar, é a hora que a gente mostra o benefício, mudando o dia a dia das pessoas mesmo, né? Então, de fato, né, a palavra processo, ela tem existência, né? Mas se ela não tiver acompanhada dos benefícios que ela vai trazer e os ganhos que as pessoas vão ter, eu dei o exemplo aqui de produtividade, mudamos o processo de se fazer. O que a gente tinha uma pessoa que não é um engenheiro, não é um técnico, ela entrava na casa do cliente tendo que fazer um projeto de uma instalação de gás, né? E isso demorava, às vezes nem no dia ela terminava, tinha que levar para casa. De repente, a gente embarca uma tecnologia com um novo processo, onde ela faz em 20 minutos praticamente a prova de erro, que ensina ela a fazer. Então, assim, não tem como ela não aceitar esse novo processo, né? Então, é fundamental que a gente possa mostrar qual que é o ganho e como que, através do processo, a gente possa melhorar o dia a dia das pessoas, das áreas e automatizar o dia a dia delas, né? Acho que esse é o grande ganho aqui. Imagina o quanto não era incômodo também para essa pessoa ficar o dia inteiro na casa de alguém, ter que marcar para voltar no dia seguinte, né? Então, o ganho é real para ela também, né? Ela sente isso como tudo que é favorável no final para as pessoas e que a gente consegue mostrar o quanto para elas também faz bem. Eu acho que é um processo bem sucedido, né? No final, eu acho que é. Sim. Murilo, você quer comentar? A pessoa que não era técnica tinha que fazer um desenho técnico como isso, né? Então, a gente tinha que dar um treinamento de desenho técnico. Agora, não, ela tem uma tecnologia que praticamente faz para ela. É um pouco desse tipo de processo que melhora a vida das pessoas, né? Perfeito. E só complementando o que a Camila e o Mota falaram, né, é importante a gente trazer eficiência operacional como uma cultura dentro da organização. Porque o que nós vemos? Às vezes, se chega para fazer um mapeamento, a pessoa fala aí, vão mapear o processo em que eu estou para me mandar embora. E a gente escuta isso das pessoas e as pessoas elas têm, porque não é algo comum dentro da empresa, né? Então é importante deixar sempre claro e trazer isso para o dia a dia da organização, os líderes estarem alinhados, trazerem isso para os seus liderados, ó, o que nós podemos fazer para melhorar, tornar isso um hábito dentro da organização. Porque as pessoas começam a pensar, né? Assim como a Camila comentou, que lá no Cidins, eles fizeram um movimento dentro da organização para essa parte de melhoria, e isso é importante que outras empresas também façam, né? Nós temos aqui também dentro da MJV uns projetos onde nós conseguimos trazer melhorias, implementar, então é importante trazer isso, né? O Mota falou ali sobre essa questão da comunicação, quais são os benefícios, esses são pontos importantes de você trazer na rotina das pessoas, né? E o foco não é o trabalho da pessoa, mas é o processo, porque às vezes a gente chega e aponta um erro, uma ineficiência no que a pessoa faz, mas a grande questão é a gente olhar o processo, trazer a visão das pessoas, o que nós podemos fazer para melhorar o nosso processo que vai impactar o nosso cliente, como o Mota deixou muito claro ali, né? Porque o Lean, ele traz muito isso, assim, qual é o valor na visão do usuário, né, do cliente? Então, são pontos bem importantes. Muito bom. Eu admiro muito vocês três. Já tive o privilégio aí de participar de projetos juntos, de ouvir vocês atuando, Murilo, principalmente, por estar aqui na MJV, né? E eu queria falar um pouco, esse nosso papo hoje, ele mostra que a eficiência operacional, ele começa por processos, né? Eu acho que o Murilo trouxe bem essa questão da cultura, da gente olhar como uma melhoria contínua mesmo, o processo não é algo que você faz uma vez e ele acaba, né? Ele é contínuo e isso tem que estar realmente incorporado, né, no nosso dia a dia, para que não tenha essa sensação de que, não, isso está acontecendo porque vocês querem me vigiar, não. A gente está fazendo isso porque isso faz parte do nosso trabalho, porque isso traz resultados para todo mundo, né? E
E falando também, né, de que antes de pensar em qualquer, a gente falou aqui de inteligência artificial, mas o Mota trouxe bem essa questão, não é só inteligência artificial, são todas as tecnologias, né? E tudo, qualquer mudança, ela vem, até a comunicação, ela vem partindo dessa cultura de melhoria contínua. Então, eu acho que a gente tem que acelerar, né, sempre em busca do resultado, mas se a gente não tiver certeza do caminho que a gente está seguindo, isso às vezes pode acelerar, como a gente fala, né, acelerar algo que já não está bom, né, então ele potencializa algo que já não está muito bom. Então eu quero agradecer ao Mota, agradecer Camila, Murilo, pela troca de hoje. Obrigada também para quem acompanhou a gente até aqui. Se ficou alguma dúvida, se vocês quiserem conversar com a gente, podem entrar em contato. Eu vi que tem uma pergunta ali para a Camila. A gente pega seu contato, a Camila pode depois ali avaliar essa pergunta e dar uma resposta, e a gente manda para você. Então, quero agradecer, obrigado aí para todo mundo. Obrigada pela participação de vocês. Pri, a gente que agradece. Super obrigado pelo tempo e estamos juntos nessa jornada aí de transformação. Se Deus quiser. Obrigada, Camila. Um beijo para vocês. Tchau, tchau. Muito bom aqui. Eu vou responder a Camila também. Combinado. É Camila também? É só xará? Eu te cortei, Camila? Você estava falando alguma coisa e eu te cortei? Não, eu vi que o nosso tempo acabou, eu fui pegar o contato dela, que eu respondi diretamente aí. Obrigada, então, Priscila, Murilo, Marcelo. Obrigada. Um abraço grande. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais.